Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o Ártico mais uma vez, mas sobre um dado que as pessoas, eu não sei como a grande mídia ainda não bateu nesse dado, mas antes que falem e tal, e meu compromisso aqui é com a verdade, o outubro, né, de 2019 foi o ano que teve o mês que mais teve redução de gelo no Ártico em relação ao mês de outubro, né? Então, ou seja, desde 2005, onde esses dados estão registrados, outubro de 2019 foi o menor quantidade de gelo, né, do mês. Mas existem fatores que mostram isso. Existe uma explicação e nós sabemos muito bem. E claro, né, que quem está pensando que eu vou falar que a culpa é do CO2, não, a culpa não é do CO2 e muito menos do suposto aquecimento antrópico. Bom, quem me conhece sabe que eu tenho uma posição contra esse tipo de afirmação, né, essa hipótese de que o homem controla o clima do planeta, e eu sempre sou apoiado em dados e nas leis e teorias da física. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o que acontece, o que aconteceu, né, no Ártico para ele ter tido essa diminuição da quantidade de gelo, né, e vocês vão ver que são coisas naturais, são ciclos completamente naturais. Então vamos lá. Bom, a situação é essa aí, ó. No Ártico, em outubro de 2019, a situação ficou, né, na média de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Essa aí foi a maior redução, né, de gelo em comparação ao outubro desde 2005. Tá? Pelo menos até onde tem esses dados. Então, isso daí a gente tem que levar em consideração. Tá? E a questão é o seguinte: vamos entender o que está acontecendo nisso daí. Tá? Existe esse negócio daqui chamado oscilação do Ártico, né? Que é um índice que, bom, primeiro eu vou mostrar de onde eu estou pegando esses dados, tá? Esse daí que é o índice de oscilação do Ártico, tá? Estou pegando daqui, ó, justamente, né, do NOAA, tá? Lá do site do NOAA, né? cpc.npcnoaa.gov, e tá lá, tal, e você consegue achar esse exato gráfico que eu mostrei hoje aí, que eu estou mostrando hoje aqui, tá? E também eu vou mostrar logo depois esse daqui, tá? Que também está sendo do NOAA, tá? Que é a oscilação do Atlântico Norte, tá? Então eu vou explicar e estou mostrando esses dois dados aqui, tá? Também do site da NOAA, tá certo? Então não tem para onde correr, os dados são deles. Então o que acontece, pessoal? A oscilação do Ártico, essa oscilação, ela afeta, né, o clima do hemisfério norte. E a oscilação ártica, que se sobrepondo, no caso, como eu falei, eu mostrei lá anterior, a oscilação do Atlântico Norte, acaba influenciando no clima de todo o hemisfério norte. Então, por exemplo, como é que tem essa influência, né, no próprio clima, não só do Ártico, mas como de todo o hemisfério? Simplesmente por causa que no inverno, né, principalmente no inverno, o fortalecimento, né, do vórtice polar pode trazer esse ar mais quente e úmido, né, do Atlântico Norte rumo ao leste, lá da Sibéria, da Europa. Né? Que isso pode causar? Ele causa o quê? Na média, né, invernos mais quentes e mais úmidos naquelas regiões. Mas também pode também ter um sistema um pouco diferente, né, nesse mesmo fenômeno. Ou seja, tendo um oceano, né, esse oceano, uma atmosfera um pouco mais condicionante para esse tipo de situação. Essa oscilação ela varia, né, bastante, até durante o mês, durante semanas. Né, ela é bem variável. Tá? Então, tudo isso também é responsável pelo deslocamento do ar polar para o sul, causando invernos também mais frios nas partes da América do Norte, da Europa e da Ásia, tá? Pelo aumento e também causa o aumento de chuva na parte do Mediterrâneo. Isso daí tem a ver com a fase positiva e a fase negativa dessa oscilação.
Tá? Então, o que acontece? Essa oscilação do Ártico ela afeta, né, o gelo do mar através dos ventos, né, porque são diferenças de pressão, tal, então nós sabemos. Causa o quê? Mudanças na ordem, né, do gelo do mar que flutua, principalmente naquela região do Ártico. Então, o que acontece, pessoal? Quando a oscilação do Ártico está no seu modo negativo, quando a oscilação do Ártico está no seu modo negativo, ela diz que os ventos e o gelo tendem a fluir em sentido o quê? Horário, tá? Então, o que isso geralmente faz? O gelo mais velho e mais grosso, ou seja, aquele gelo mais antigo cobrindo o Ártico, ele prevalece, tá? Então você tem o quê? Um aumento de gelo no Ártico. Agora, quando a oscilação está numa fase positiva, esse gelo antigo ele tende a ser empurrado para fora do Ártico, aquela quebradeira, né? Muitos icebergs, coisa caindo, tal. Então tende a ser para fora do Ártico, lá para o longo da Groenlândia, né? Então o que isso significa quando está nessa fase negativa? Significa que o gelo do mar tende a ser mais fino, aquele gelo mais jovem, espessura mais fina, né? E isso, qual é a propensão em relação a isso? A derreter. Tá? Isso depois do inverno, essa oscilação derrete. E até mesmo durante o ano, tal, se ela tiver uma oscilação negativa, a tendência é de derretimento. Tá certo? Então, vamos olhar esse gráfico aí depois dessa breve introdução, de forma bem rápida que eu falei. Esse gráfico ele mostra o seguinte, que nós tivemos tanto outubro quanto setembro com oscilações positivas no Ártico, né? Com oscilações positivas. E lembrando que oscilações positivas nós temos o quê? Significa um gelo mais jovem, mais fino e mais propenso a se derreter. Então, tivemos um setembro, né, que eu falei, né, no último vídeo, no penúltimo vídeo falando do Ártico, falei desse mês aqui, que era onde eu tinha os dados, eu botei um videozinho, né, animado lá com o Ártico, e isso daqui foi o que aconteceu. Tivemos um mês de setembro com a segunda menor extensão, né, desde esses dados aí de 2005. Agora, em outubro, essa fase continuou negativa, continuou bastante positiva. Então tivemos esse problema. Só no finalzinho agora de outubro, início de novembro, que teve um iniciozinho, né, de fase negativa, e nós já vamos mostrar como é que está o início de novembro. Tá? Depois disso, tivemos o quê? A oscilação do Atlântico Norte. Tá? E a oscilação do Atlântico Norte, né, o que ela é? Ela nada mais é que ela significa, é um significado lá para climatologia, para meteorologia, para a própria oceanografia, né, física, né? Essa daqui, opa, não é esse daqui. Peguei o índice errado. Vamos ficar com isso aqui. Então, o que acontece? Essa própria oscilação, né, do Atlântico Norte, ela tem uma outra peculiaridade, um pouco diferente da do Ártico, apesar de fazerem parte lá do mesmo, quase que do mesmo sistema. Então, para descrever esse fenômeno, que é um fenômeno meteorológico, né, que ele é bem recorrente ali no Atlântico Norte, tal, ele se caracteriza por flutuações de diferença de pressão. Tá? Então, essa diferença de pressão atmosférica, ali perto do nível do mar, né, entre uma depressão que é ali na Islândia e os chamados anticiclones dos Açores, que é um pouco mais baixo. Então, o que acontece? Através dessas flutuações, tá, dessas diferenças de pressões, ele faz o seguinte, ele tem total influência também na direção dos ventos, e isso afeta o quê? É um mecanismo que força a direção dos ventos, né, de oeste sobre o Atlântico Norte, com a trajetória assim, de áreas mais de baixa pressão associadas às tempestades, o que atravessa o oceano para leste. Então, meus amigos, todas essas oscilações, né, deixa eu voltar aqui para o gráfico, todas essas oscilações, elas têm essas influências. E a própria redução no gelo marinho do Ártico podem estar associada à fase negativa estão associada à fase negativa da oscilação
do Atlântico Norte. Né? A variabilidade dessa oscilação ela pode ser usada analogicamente para prever efeitos de perda de gelo do Mar do Ártico. Né? Então, se nós demos uma olhada aqui, como é que está outubro? Outubro está negativo. Né? Então, a fase negativa ela é associada à perda de gelo do mar. Né? Então, por exemplo, o Ártico e no clima da latitude média, né, eles sofrem bastante efeito com isso. E a fase negativa ela tem esse efeito de perda de gelo no mar. Então, o que acontece? Essa oscilação elas estão associadas a invernos mais frios no norte da Europa, tá? E também também foi proposto o seguinte, é um caminho, né, essa oscilação ela é um caminho, né, dinâmico para a perda de gelo no mar do Ártico, né, causando um resfriamento no norte da Europa. Então, o que acontece? Nós já vemos que houve isso daqui, tá? Em setembro teve um pouco de oscilação, um pouquinho positiva, mais positiva no final, iníciozinho foi menos, né, finalzinho foi menos, depois de ter vindo de um agosto e julho bem negativo. Então, refletiu um pouco em setembro, que teve a segunda menor extensão de gelo, né, da história, registrada desde 2005. E outubro não teve jeito, ela foi bem negativa. Tá? Foi bem negativa. Fazendo com que o gelo do mar também derreta. Tá? Agora, como é que isso acontece, pessoal? Pode ver o seguinte, que na fase negativa, você tem maior entrada de água quente. Né? Você tem maior entrada de água quente e um sistema de alta pressão maior aqui atmosférica. Esse bloqueio aqui de alta pressão e sobra até um pouquinho para a gente aqui embaixo. Ó. Só para você ver a potência dessas oscilações. Tá? Sobra um pouquinho para a gente aqui embaixo, onde uma água quente fica retida, né, justamente ali na costa africana e um pouco ali nessa corrente quente que sobe do Nordeste, ela forma uma bacia de água quente aqui, né, que pode afetar um pouquinho o nosso clima aqui no Brasil, no Nordeste e um pouco da região Norte aqui. E esse bolsão de água fria aqui nos Estados Unidos, né, que nós temos visto nos Estados Unidos, principalmente o Texas, até nevou, né, no norte do Texas. Então, essa região aqui, um pouco mais para cá, também pode ser um pouco afetada por isso. Tá? Então, o que acontece? Essa água quente ela vai subir, tá? Fazendo com que? Com que derreta o gelo flutuante aqui no Ártico. Tá certo? Então, essa fase realmente negativa, ela tem total influência aqui na formação de gelo do Ártico ou derretimento. E aqui, ó, aqui nós já vemos o seguinte, na fase positiva, você tem esse centro de baixa pressão aqui, tá? Que é dominante nessa situação. Então, permite o quê? Que essa água quente ela não acaba não vindo aqui para o Ártico. Então, aqui há um aumento na quantidade de gelo. Tá? A água quente ela se concentra mais nessa região daqui de baixo, né? Perto da linha do Equador, tropical baixa. Aqui é a linha do Equador, então aqui tem uma fase mais fria na costa africana e também na costa brasileira. E essas oscilações elas podem também ter alguma influência na formação de furacões nessa região, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Por que agora nós vamos ver? Podemos ver que nos últimos anos, tá, tivemos predomínio de oscilação negativa aqui no NOAA, né, ou seja, na oscilação do Atlântico Norte, né, predominantemente negativa, e aqui na do Ártico, predominantemente positiva. Né? Então, isso daqui, pessoal, essas fases predominante negativa e positiva, essas inversões aqui, colaboraram muito para a fase, né, onde o Ártico teve um decréscimo de gelo. Tá? Mas, apesar de que esse decréscimo foi de 15%, tá? Total, né, um decréscimo total de 15%. Bom, outro fator também é a chamada, né, junto aqui com a Ártica Oscilação, que acontece isso aqui, ó, na fase negativa, é as chamadas ondas de Rossby, né, onde você tem essa zona de alta pressão que empurra, né, o ar polar para baixo, né, fazendo com que os Estados Unidos, ali parte da Europa se congele e essa parte mais quente, né, entre. Então, podendo atingir latitudes bem maiores, chegando até o Ártico, ajudando também no aumento da temperatura. Tá? Então, você pode, uma entrada de ar quente pode acontecer. Isso aqui também, pessoal,
essa onda de Rossby aqui, essas reentradas, elas acontecem também muito ali em cima da Europa, causando o quê? Causando aquela entrada de ar quente do deserto, tá? E causando muita onda de calor. Então, isso daqui também tem a ver com a oscilação do Ártico junto com as ondas de Rossby, tá certo? Bom, atualmente, tá, a extensão do gelo do Ártico, né, 15% menor, como eu falei, 2019 flutuou aqui mais ou menos em 2018, ficou maior aqui em setembro e outubro, quando justamente teve aquela virada, né, que eu mostrei anteriormente, que tivemos aqui, ó, principalmente essa fase aqui, esse finalzinho aqui de setembro, né, onde não teve uma fase negativa, né, e depois já começou a fase, né, depois negativo, 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 e setembro foi maior do que 2012, né? Setembro foi maior do que 2012, consequentemente depois começou a decair por causa dessa fase, e agora já está encostando novamente. E só para vocês terem uma ideia, tá? Eu mostrei esse gráfico aqui, apesar na apresentação anterior, apesar de estarmos, né, com essa tendência de oscilação, né, não tem uma variação muito grande na cobertura. Então, essa daqui foi o pico, né, máximo de agora, né, bem maior, um pouco maior do que os 4 últimos, né, praticamente empatado nessa oscilação aqui de 2014, tá? E o menor, né, foi a segundo menor, junto com 2007 e 2008, menor que 2012. Né, e próximo aqui também a 2015 e 2016. Tá certo? Então, não houve grandes mudanças, grandes variações. E lembrando que outubro de 2019, que foi a menor, está assim. E esse aqui é no dia de hoje, dia de ontem, né? Que estou fazendo vídeo no dia 4, então o último dado aqui é do dia 3 de novembro. O Ártico está nessa condição hoje em dia. Então já houve um ganho, né, de gelo bastante significativo, né? Se vocês olharem aqui, tá? Principalmente essa região toda aqui já foi conectada quase que totalmente, ou seja, você pode atravessar quase que a pé do Canadá para a Rússia, né? Passando ainda, pode passar uma férias na Groenlândia, né? Então, isso daqui pode acontecer e acontece com frequência, tá? Então, lembrando que a própria oscilação do Ártico, a própria oscilação do Atlântico Norte, são bastante responsáveis por isso tudo que está acontecendo. Não há evidência da ação humana, tá, que contribua para o derretimento do Ártico. Continuamos sempre falando a mesma coisa. Quem controla as flutuações de gelo são os oceanos, né, as oscilações com a atmosfera, no caso, né, a oscilação do Ártico e a oscilação do Atlântico Norte, as oscilações solares, né, as oscilações do Sol, né, onde nós temos ora uma atividade maior, ora uma atividade menor, tá? E, no caso também, a própria inclinação do ciclo nodal lunar, onde que eu já fiz esse vídeo falando que quando a Lua está mais baixa no seu ciclo, você tem um aumento na quantidade de gelo do Ártico. Quando a Lua está começando a subir, né, no seu ciclo, que leva 18,66 anos para se completar, tá? Então ela tem seu mínimo e tem seu máximo. O mínimo foi por conta ali lá de 2016, 2015, né, entre 2015 e 2016. Agora ele já está caminhando para um ponto médio máximo, indo já para o ponto máximo, né? Então a gravidade da Lua acelera um pouco mais a maré para cima. Tá certo? E depois eu vou falar da influência do mínimo solar sobre o Ártico, sobre as correntes marítimas, né, que acontecem naquela região. Tá? Mas aí vai ficar para um outro vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. Tá certo? Muito é isso aí, pessoal. Obrigado a todos pela presença, obrigado a todos. Eu tentei passar esse conteúdo de forma mais simples possível, que é um conteúdo bastante complicado, né? Não é muito fácil você falar sobre isso. Mas tentei fazer de forma bastante simples para que a informação fosse acessível à maior parte de pessoas possíveis. Tá certo? É isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez. Não esqueça de curtir o vídeo. Larga o dedo aí no like se gostou. Compartilhe esse vídeo bastante. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado. Até a próxima.